Listen to me. I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. All right, I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. I always offer, even though my viewers know, I am going to discuss strictly the philosophical, moral, all the issues that have faced mankind throughout history. I'm going to bring up because this game has elements of it that one could talk about that way. But since it's fictional, would you like to give a little brief something about what it's about? Or if you're not, I'd be happy to. The Last of Us é incrível em muitos aspectos. Sua forma de lidar com o jogador de forma criativa e tocante é única e perfeita, mas há detalhes que sempre vai deixar um marco em cima do game, e um desses detalhes é compreender o que está sendo representado. Is this really all they had to worry about? The Last of Us tem como foco o amor, onde se cria a base da conexão entre Joel e Ellie. Mas, sendo um jogo muito profundo, é complicado entender como isto é construído. Os dois personagens, sendo o primeiro Joel, carrega consigo uma enorme perda que é a sua filha Sarah. Já Ellie tendo também com sua amiga Riley, como visto na DLC. Sendo assim, ambos carregam pesos emocionais, o que faz com que o roteiro crie a forte conexão entre Joel e Ellie. Mas, vamos lá. Joel, apesar de ter de aturar essa perda notável no gameplay inteiro, assim vemos que ele se arrepende de ter pego a tarefa que Marlene a deu, pois Ellie é uma garota jovem que, à vista de Joel, o faz lembrar da sua filha Sarah a todo momento. Hey, we're smuggling her? Logo, ele entra em um estado de negação profunda quando recebe a tarefa de levar Ellie para conseguir os armamentos e aos vagalumes, pois Joel não quer correr o perigo se preocupando com uma garotinha, ele já perdeu o suficiente para aguentar mais que isso. Now go with him. Don't take long. And you, stay close. Let's go. Na cabeça de alguns personagens e em alguns momentos do jogo, é notável que quanto mais Joel se preocupa para ajudar algum personagem, ou o Joel entra em perigo ou acaba em morte. Show it to me. E isso, por um bom tempo, o roteiro quer que você entenda que no mundo em que Joel se encontra, ele deve sempre confiar e sobreviver por conta própria. Mas ao longo do jogo percebemos que isso muda drasticamente quando Ellie passa a nos acompanhar. Joel aos poucos passa a se preocupar mais com Ellie, pois a conexão entre os dois é bem mais notável ao longo do desenrolar da história. Mas como podemos explicar isso de uma forma mais detalhada ainda? Para isso temos que fazer uma linha do tempo. Digamos que essa linha tenha toda a história do jogo dividida em momentos. Dentre essa divisão, escolhi separar a mesma em duas partes. A primeira seria quando Joel não se preocupa com Ellie, o que leva a ele a correr muito perigo com ela ao seu lado pela sua ignorância, não se esqueça desse aspecto, e em muitos momentos também com sua falta de cuidado com Ellie. Já seguindo para a segunda parte, onde seria quando Joel entra em um estado de arrependimento e acaba por se preocupar mais com Ellie e levá-la a um rumo sem fim, onde esquece que o seu objetivo é estar lá para entregar a cura ao mundo. Assim como nota-se nessa parte que ele começa a tratá-la de forma especial, como se fosse a sua própria filha. Ok. Separamos a linha em dois estados emocionais, para ser mais exatos, mas isso é importante para a compreensão. Veja bem, além do peso adquirido pela sua filha Sarah ainda ter de aturar sentimentalmente outra garota poucos anos depois, Joel passa por um processo que chamamos de aceitação. A aceitação é simples, ela se orienta rumo a tolerar uma situação, entender que é assim que a vida é e que nem tudo é bom, porém com uma inclinação para o agir, o que é o aspecto mais importante, que torna o protagonista quem ele realmente é. No matter how hard you try, I guess you can't escape your past. Thank you. Vamos partir para outra linha desse ponto de vista.
Ao longo da história, personagens presentes apresentam diferentes tipos de perspectivas sobre o mundo pós-apocalíptico, que, diferentes de Joel e Ellie, os levaram à morte. Dentre todos os apresentados até então, nenhum deles se compara com os irmãos Henry e Sam, que seguem a linha padrão de segurança de como funcionava o mundo antes do apocalipse. Man, that fucking truck, it's been hounding us ever since we got in this damn... Sam, what are you doing? Nothing. Get rid of it. My backpack is practically empty. What's the rule about taking stuff? It weighs like nothing. The rule. What is it? We only take what we have to. That's right. Não mexa, não pegue e leve apenas o necessário são apenas características que foram passadas por um mundo falho que já existiu, onde nem a segurança além de seus próprios instintos servem de verdade a favor de sua sobrevivência. O que isso nos passa é que a conexão dos dois, Joel e Ellie, era e foi fundamental para sua sobrevivência, e não digo isso por dizer, pois ambos ao longo do tempo aprendem em momentos difíceis que a maior fonte de sobrevivência é continuar seguindo em frente, a partir de seus instintos, ou melhor dizendo, não acreditando que deve ou não fazer algo e sim parar para pensar se é realmente necessário ter tal atitude. Um outro aspecto que me incomodava muito ao longo do jogo era como os personagens que iam sendo apresentados influenciavam de forma negativa a Joel e Ellie, mas que ao mesmo tempo os trazia a um rumo mais decisivo. O Bill, como exemplo, apresenta uma das frases mais importantes da linha do tempo de Joel, que se encontra na história de arrependimento pelos seus atos. Abre aspas. Era uma vez, eu tinha alguém de quem eu gostava, e nesse mundo isso só serve para uma coisa: matar você. Fecha aspas. Essa frase é importante, pois Joe correu muito perigo para entregar Ellie aos vagalumes, onde ela seria sacrificada pela cura do mundo, e por mais que todo o esforço pudesse valer a ponto de salvar a humanidade, ele não ia conseguir viver mais deixando sua filha morrer novamente. Isso pois o jogo conseguiu até aquele ponto inicial da linha do tempo que criei e da história em si construir uma conexão muito grande entre os dois e mostrar que Joel tem noção do que realmente vale a pena de se sacrificar por esse mundo. And she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... No matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. I swear. Okay. Thank